Olá, tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 23, para vocês do 8º ano. Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos conhecer o boxe. Nós vamos conhecer desde a sua história, desde suas características, como nós também vamos dar uma passada para conhecer alguns de seus personagens, algumas das suas lendas icônicas. O boxe, pessoal, provavelmente é a luta mais celebrada, mais assistida, mais conhecida do Ocidente, né? E as suas histórias, elas fazem parte de filmes, ilustram séries, histórias em quadrinhos, muitas histórias e reportagens. E é nesse vasto universo que nós vamos adentrar logo em seguida. Olha aí a moça fazendo um treino de boxe, pessoal. Utilizando aquele famoso o saco de pancadas ou saco de areia, né? É um saco pendurado, bem pesado, onde a gente treina, né? Para fortalecer os nossos golpes. Eu nunca fiz boxe, mas confesso que fiquei bem curioso de conhecer um pouquinho mais essa modalidade, né? Bem, gente, vamos saber o que é, então, o que é o boxe ou pugilismo, né? O boxe ou pugilismo é um esporte de combate no qual os lutadores, eles calçam luvas acolchoadas, tá? E utilizam as mãos para atacar, né? E para se defender também. O objetivo do boxe é desferir golpes para fazer pontos ou nocautear, deixar o oponente no chão, desacordado, tá? Bem, gente, e seguindo, lógico, né, um conjunto de regras pré-determinadas, né? Então, o boxeador não pode usar arma, não pode chutar, não pode agarrar, tem um monte de coisa, né? Várias características muito comuns entre um esporte e outro. Então, um esporte de uma luta de curta distância, onde, como o judô, onde eles já se agarram, uma média distância, um boxe, onde eles não chegam tão perto, né? E algumas lutas que são mistas, um MMA, que você mistura uma luta de curta distância, que você precisa imobilizar o adversário, e você também pode desferir chutes e socos um pouquinho mais longe, né? O boxe não, ele é uma luta de média distância, e eles, né, os boxeadores, utilizam apenas os braços, tá? Bem, gente, as lutas elas acontecem num local chamado um ringue de boxe, tá? Ele é um tablado amortecido, ele é uma madeira, uma madeirite, né? Um pouquinho grande, um pouquinho larga, só que ela é uma madeira, a madeira ela amortece, ela é um pouquinho flexível, tá? Então ele é amortecido, né? Um tablado amortecido, e ele é cercado por cordas para delimitar essa área do combate, tá bom, pessoal? A luta de boxe termina quando o tempo total de luta já se passou, né? Os 15 rounds, né? Ou quando algum dos lutadores fica impossibilitado de continuar o combate, né? Ou ele não consegue levantar, ou o árbitro declara que ele não pode voltar ao combate também. História. O registro mais antigo de um esporte semelhante foi encontrado, semelhante ao boxe, né? Foi encontrado há 3.000 a.C., numa região chamada Suméria. E esse esporte, né, ou pelo menos registros, foi levado para o Egito e depois para a Grécia, como ficou conhecido como pancrácio, que é a luta que eles utilizavam é o nome da luta daquela época, da forma de treinamento, da arte marcial, né? Bem, gente, continuando a história, né? Brutalmente praticado com as mãos na Inglaterra nos séculos 16 e 17, o boxe, na verdade, essas luvas são as lutas em geral, né, gente? Elas estão menos violentas hoje em dia, né? Bem, ele sofreu uma reformulação chamada Regras de Queensberry, prevendo rounds de 3 minutos e um intervalo de 1 minuto entre eles, ou seja, luta 3 minutos e descansa durante 1 minuto. Né? E essas regras elas entraram em vigor em 1872. Bem, gente, o boxe ou pancrácio, disputado nos Jogos Olímpicos da Antiguidade,
ele foi incluído nos Jogos Olímpicos da Era Moderna em 1904, em sua terceira edição, né? E com exceção de 1912, então em 1912 eles tiraram, e depois o boxe voltou e permanece até hoje. Inclusive, recentemente ganhamos algumas medalhas, né? Essa aula está sendo gravada agora no período das Olimpíadas de Tóquio, né? E o boxe já trouxe algumas medalhas para o Brasil também. Então, uma foto de umas lutadoras, né, de boxe femininas, tá, pessoal? Realmente bem fortes, bem agressivas. E no Brasil? Quando é que o boxe veio para o Brasil? Bem, gente, no início do século XX. O boxe ele era desconhecido e ele era praticado apenas por alguns poucos imigrantes, né? A primeira luta realizada no Brasil foi em 1913, na cidade de São Paulo. E depois, gente, o boxe foi proibido durante algum tempo, né? Um dos lutadores se machucou de uma forma bem grave nessa luta, eles resolveram proibir o boxe no Brasil, mas acabou voltando, né? Popularizando-se e profissionalizando-se. Então, o boxe acabou virando uma profissão, porque se algum esporte ele traz tanto público que ele tem mais rendimento do que um rapaz trabalhar de padeiro, de motorista, né, ele acaba se tornando um profissional do esporte, tá? E o boxe se profissionalizou, né, e teve um período áureo nos anos 50, o boxe no Brasil, representado pela lenda Éder Joffre. Com o passar dos anos, gente, a gente também testemunhou, né, a trajetória de outros lutadores. Na minha época, era o Maguila, né, nos anos 80 e 90, e depois veio o lutador Popó, que conquistou os seus melhores resultados nos anos 90, encerrando a sua carreira profissional em 2008. E aqui, né, a gente vê uma foto do boxeador, do Éder Joffre. Bem, vamos conhecer um pouquinho do ringue agora, né? O ringue, ele tem 7,8 metros, né? 7 metros quadrados, né? Quase 8, sendo que a área de luta tem aproximadamente 6,1 metros, né? E ele fica a uma altura de 1 metro do chão. O ringue de boxe, ele é um pouquinho alto, né? A plateia fica para baixo, observando a luta. Mais informações sobre um ringue de boxe, né? Além de outras regras, nós podemos ver um excelente material preparado pelo governo federal, né? É só vocês acessarem a página Boxe Rede do Esporte, no site Rede do Esporte, ou clicando na imagem, ou clicando no título em azul. Tá bom, pessoal? Muitas outras informações, inclusive algumas informações como essa imagem aí eu tirei desse site, né? Eu retirei desse site. E olha, uma curiosidade bem bacana para vocês, tá? No site Sketchfab, ele vende ou disponibiliza gratuitamente diversos modelos 3D para usos, né? Se você é um artista 3D, se você é um designer, se você é um arquiteto, você acaba baixando esses modelos 3D, porque você pode girar, você pode olhar por vários pontos, né? Esse modelo, por exemplo, ele custa $7. Mas assim, gente, vocês não vão gastar $7. Vocês só vão observar qualquer um dos objetos do site Sketchfab, você pode olhar e pode visualizar como é que eles são feitos, tá? Agora, se você quiser baixar ele no seu computador, alguns são gratuitos e outros não. Rounds. Uma luta de boxe, ela consiste em um número variável de rounds, né? Geralmente de 9 rounds a 12 rounds. Cada round com 3 minutos separados por esses intervalos de 1 minuto, como nós vimos alguns slides atrás. E aqui, ó, a gente vê uma saída, um começo de um round de boxe, ó, o árbitro no meio, dando sinal de que a luta pode começar. Uma luta de boxe, ela é supervisionada por um árbitro dentro do ringue, que ele controla a conduta dos lutadores e preza pela sua segurança, né? O árbitro, gente, é responsável por separar os lutadores, fazer a contagem regressiva quando um lutador sofre um nocaute, derrubado, né? E ele pode interferir nos casos de falta. Então, por exemplo, se um lutador está levando muitos golpes perigosos, o árbitro, às vezes, ele entra no meio para impedir
que algo pior possa acontecer, tá? Bem, gente, durante toda a luta, 3 juízes do lado de fora do ringue, eles decidem a pontuação dos rounds através da combinação de 4 critérios, tá? Agressividade efetiva, dominância no ringue, defesa, né? Defesa, esquiva também é um fundamento, uma habilidade muito importante no boxe, né? E golpes fortes e limpos. Então, esses são os fatores os critérios de pontuação no boxe, tá? Feito por 3 árbitros fora dos ringues. Bem, gente, sobre o intervalo final de partida, né, em final de luta, em cada intervalo os lutadores se dirigem a um canto do ringue, né, a gente chama de corner, né, e eles podem descansar e receber as instruções da sua equipe. Bem, quem vê filme de boxe, quem já assistiu um Rocky Balboa ou algum desses filmes mais novos de boxe, sempre vai ver, né, o boxeador lá cansado, sentado na cadeira, ofegante, e o seu técnico, né, dando dicas, falando sobre técnicas, estratégias para ele continuar lutando, para ele continuar dando o seu melhor. Bem, gente, se um dos lutadores for derrubado, o outro lutador ele deve se dirigir para um canto neutro do ringue, né? Um corner em que não está a sua equipe ou a equipe do oponente. E se no final da contagem regressiva o lutador derrubado não levantar, o árbitro vai declarar um knockout, knockout, né, em inglês, né? E a luta termina imediatamente. Olha que interessante, né, gente? Assim como a palavra futebol, que vem de foot, pé, e bola, a palavra nocaute também já é uma palavra derivada do inglês, mas que já foi aportuguesada. Então, nocaute vem de knockout. Bem, gente, nocaute, né, ou knockout, que vem da língua inglesa, quando um dos lutadores aplica um golpe que derruba o seu adversário no chão, incapacitando de continuar o combate. Na verdade, eu acho que o cara não consegue nem levantar, né? Bem, gente, caso o lutador esteja visivelmente atordoado pelos golpes do adversário, mas ainda permaneça em pé, o juiz pode interromper a luta, o que configura um nocaute técnico, ou no inglês, technical knockout. E aqui uma foto muito famosa, né, do Muhammad Ali em sua luta, né, contra Sonny Liston, em maio de 1965. Pessoal, era uma coisa incrível, né, mas esses boxeadores, a luta deles não é só no ringue, eles lutam eles se provocam na mídia, em jornais, na televisão, e o Muhammad Ali realmente era um grande provocador também, viu? Categorias do boxe. As categorias de peso do boxe são subdivisões nas quais são escalados os pugilistas, a fim de tornar as lutas mais equilibradas, né? A pesagem oficial ela é realizada um dia antes da luta e caso um atleta esteja fora do peso mínimo ou máximo para alguma modalidade, né, ele não vai estar apto a participar do combate. O padrão de medidas do boxe profissional é a libra. Já no boxe amador, que é o boxe olímpico, né, o padrão de medidas de peso é a massa ou quilogramas. O boxe olímpico passou a ter 10 categorias no masculino e 3 categorias femininas na última edição dos Jogos de Londres, tá? Então, ó, no masculino nós temos do mosca ligeiro de até 49 quilos até um super pesado acima de 91 quilos. E no feminino, mosca de até 51 quilos, leve de 60 quilos e meio pesado até 81 quilos. E o que seria um sparring? Sparring é uma simulação de luta entre pugilistas. Muitos lutadores profissionais começam como sparring antes de se profissionalizar. Alguns exemplos de sparrings que depois vieram a se tornar campeões incluem Larry Holmes, que foi sparring de Muhammad Ali, Oscar de la Hoya, que foi sparring de Julio César Chávez, e Riddick Bowe, que foi sparring de Evander Holyfield.
Olha, alguns golpes do boxe, né? Um jab, um cruzado, um upper. E um cartaz, um clássico, aqueles clássicos cartazes de lutas antigos, né? Bem, gente, vocês podem ler uma matéria sobre a luta entre Muhammad Ali e Joe Frazier, considerado a luta do século, né? Eu estava olhando essa reportagem sobre essa luta e tinha muita gente famosa nesse dia assistindo essa luta. Então tinha Frank Sinatra, Barbara Streisand, Dustin Hoffman, muita gente famosa na plateia. Bem, gente, e para concluir, né, o boxe é um assunto muito rico, um universo muito interessante para desvendar, né, pessoal? Muito intrigante, muito amplo. Nós temos muitos assuntos ainda. Na próxima aula, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os fundamentos do boxe e nós vamos nos aproximar de algumas de suas lendas e conhecer mais como que esse esporte pode ser visto pela cultura pop. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Façam as atividades propostas para essa aula, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.